Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições da coleção Definitivo Homem-Aranha, ou vulgo Salvate Capa Branca, com mais um material que pode ser interessante e que eu acho que pode ser que vale a pena sim você adquirir. Edição número 24, O Rapto de Mary Jane. A gente tem aqui compiladas as edições 303 a 309 de Amazing Spider-Man, material lá de 1987, 1988 mais ou menos, tá? Com um bom número de páginas, com um arco bem legalzinho, bem divertido, com o melhor do fim dos anos 80, podemos dizer assim, tá? Com dois grandes artistas aqui envolvidos, custando R$ 42,90, acho sim que isso daqui pode ser um investimento interessante. Bom, em 1988 quem estava no roteiro da revista era o David Michelinie, ou Michelini, ou algo assim, um cara extremamente importante para o mundo dos quadrinhos, não só para Marvel, como para DC também, mas principalmente para Marvel, e com um grande foco no Homem-Aranha. Michelini foi o cara que escreveu o Homem de Ferro na época do Demônio da Garrafa, então para ter ideia de como esse cara tem potencial, isso óbvio 10 anos antes quase disso aqui, e nesse período aqui ele estava responsável pelo Amazing Spider-Man, ele estava escrevendo o casamento do Homem-Aranha, tá? É responsabilidade dele. Ele, junto com o Todd McFarlane, criaram o Venom, então todas essas edições iniciais envolvendo o Venom, não o Uniforme Negro, mas o Venom, tem a mão ali dos dois, e essa edição aqui é todinha desenhada pelo Todd McFarlane e com o roteiro do Michelini. Michelini teve quase 100 edições de Amazing Spider-Man, então você vê que é um cara extremamente importante para a mitologia e cronologia do personagem. Todd McFarlane, já cansei de rasgar elogios para ele, é um dos desenhistas que eu mais gosto, tá? Foi um grande fenômeno nos anos 80 e no início dos anos 90 fundou a Image junto com Jim Lee, Mark Silvestre, Rob Liefeld, entre outros, e tiveram aquele sucesso estrondoso. O Todd McFarlane até hoje é responsável pelo Spawn e aquele blá 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 que vocês já viram em 500 vídeos, tá? Então, um artista sensacional, mais uma edição da Salvate trazendo, cara, tem muita edição da Salvate, principalmente dessa coleção Homem-Aranha, desse período do McFarlane, você vê a importância dele no personagem. Então esse arco aqui, cara, traz pra gente não só o rapto propriamente dito de Mary Jane, mas também traz as edições anteriores, que pegam um período bem legal da vida do Peter. Peter tá ali recém-casado, sofrendo, como sempre, com a questão financeira e com o conflito enorme de ser um João Ninguém, um fotógrafo freelancer, praticamente um desempregado, que mora com uma supermodelo de Nova York, em Manhattan, num puta apartamento e tal. E isso gera um enorme conflito para ele, tá? E em edições anteriores, como a gente percebe aqui, ele recebeu alguma proposta de emprego bem interessante na área de ciência, mas ele teria que se mudar e Mary Jane não deixou, justamente por causa da carreira dela. E convenhamos, né? A carreira dela rende muito mais do que a dele. Então, nesse conflito todo, de recém-casado, já tinha alguns anos, mas estava recém-casado ainda e tal, que a gente vai encontrar o personagem. Essas edições aqui, cara, trazem pra gente aquele aspecto bem interessante, que é justamente essa questão do Homem-Aranha ser um personagem humano, preocupado o tempo inteiro. Peter Parker tá o tempo inteiro preocupado com a família, com a Mary Jane, com a tia May, com as repercussões disso, com o emprego e tudo mais. Então a gente tem muitas páginas de Peter Parker, muitas páginas dele preocupado com essas coisas, e obviamente temos muitas páginas de Aranha com poses espetaculares e praticamente impossíveis desenhadas do McFarlane, bastante ação e uma enorme gama de vilões que aparece ao longo dessas páginas aqui. Então, a cada edição praticamente a gente tem um novo personagem surgindo, o que é bem legal, dá um dinamismo bem bacana para a história e que eu acho que deixa mais divertido, tá? Ainda mais se você não conhece tanto o personagem, tá conhecendo agora ele nos quadrinhos. Tem um trem chato passando aqui, né? Mas tudo bem. Isso é um trem, tá? Porra, deve ter alguém no meio da linha do trem, cara. Não é possível. São 1h da manhã e essa porra tá apitando desse jeito. Então vamos lá. Vamos começar com a primeira edição, que é justamente Espetacular Homem-Aranha número 303, Doca Selvagem. Essa edição número 303, nada disso aqui é raro e inédito no Brasil não, tá? Já foi publicado algum número de vezes. Essa edição número 303 de 1988 foi publicada a primeira vez em Homem-Aranha número 106, tá? Da editora Abril. Depois viria a ser publicado em Maiores Clássicos do Homem-Aranha número 5 da editora Panini, tá? Um material mais recente com capa cartão, mas edições que a Panini lançou
do Thor, do Demolidor e tudo mais. Acho que até venderam bem na época dos Vingadores. E essa foi em 2007, mas a gente teve uma antes, tá? Vamos voltar rapidinho para O Melhor do Homem-Aranha por Todd McFarlane, de 1996. Era uma edição daquela formatinho, mas com lombada quadrada, que tinha mais páginas e trazia justamente um arco grande do Todd McFarlane. Então essa primeira edição tá nessas 3 revistas aí. Nessa primeira história, a gente vai acompanhar ali justamente essa questão do Peter com a Mary Jane espetacular. O Todd McFarlane faz ela extremamente bonita e sensual. E o Peter vai se envolver junto com a Silver Sable e com, acredite se quiser, com o Homem-Areia para uma missão contra terroristas nazistas que estão em Nova York, tá? Uma edição bem divertida, bem legal, que tem alguns aspectos interessantes e principalmente bastante porrada. Tá? Acaba que essa união funciona ali e termina meio sem nenhum problema a mais e sem levar a história para outro lugar. Esse envolvimento acontece mais que o Peter está desesperado atrás de dinheiro e a Silver Sable oferece para ele esse trabalho remunerado, justamente por causa disso aqui. E a gente descobre que vai ter alguma coisa a mais por trás. Nessa edição também acontece uma coisa muito importante para essas edições seguintes. Uma editora acaba publicando um livro com as melhores fotos do Homem-Aranha. E aí, obviamente que o Peter não vai ganhar dinheiro com isso, ele se fudeu porque ele vendeu todos os direitos de todas as fotos para o Clarim Diário. Então quem leva esse dinheiro todo é o Jameson. Mas a editora faz uma proposta para o Peter, para ele sair para uma turnê de autógrafos pelos Estados Unidos. Isso vai gerar, nessas edições, a possibilidade da gente ver o Peter viajando pelos Estados Unidos e interagindo em outras cidades com outros vilões, o que é bacana. E aí, obviamente, ele acaba dando a desculpa ao longo disso aqui de que o Homem-Aranha veio junto para dar autógrafo, para poder, né, o Homem-Aranha aparecer na Califórnia, esse tipo de coisa, tá? Então, na edição seguinte, que se chama Esquema na Califórnia, edição número 304, também foi publicado em Maiores Clássicos do Homem-Aranha número 5 e também foi publicado em O Melhor do Todd McFarlane de 1996, tá? Mas essa edição já faz parte justamente do run que compõe o rapto da Mary Jane. Isso foi publicado pela editora Abril em Homem-Aranha Anual número 1, tá? De 1900 e lá vai fumaça, muito tempo atrás. Tinha uma capa branca bem bonitinha, vocês estão vendo as capas dessas revistas. E da edição número 304 a 309, todas estão dentro dessa Homem-Aranha Anual número 1 da editora Abril. Então, praticamente esse encadernado inteiro já foi publicado num outro formato, que é justamente Homem-Aranha Anual número 1, tá? Da editora Abril. As únicas edições que não tem nessa edição anual é justamente a edição número 3. A única que não tem é a edição número 303, tá? O resto está tudo dentro do anual. Aqui então a gente tem o início dessa empreitada do Peter de viajar pelos Estados Unidos para dar autógrafos. Ele vai parar, obviamente, na Califórnia, como é o nome da história. E ele vai se encontrar com o Raposa Negra dentro dessa questão aqui toda, que estava querendo roubar um lugar, que o Peter vai dar autógrafos para os famosos, para a galera de Hollywood. E a gente também vai ter uma participação do Gatuno. E ainda tem uma coisa legal, que é o Peter indo na Disney, cara, que é uma páginazinha só, mas é bacana. Isso depois a gente pensa que agora, 30 anos depois do que aconteceu nessa revista, agora o Homem-Aranha faz parte da Disney. Algo bem peculiar, tá? Nessa edição, então, vai rolar essa treta com o Gatuno e vai ter a participação também do Raposa Negra e o Gatuno. E na edição número 305, isso continua para encerrar esse arco, tá? Então tem todo um interesse não só do Gatuno, mas do Raposa Negra num determinado objeto, que vai rolar essa porradaria toda. Uma história divertida, com bastante ação, tudo que eu falei no começo, tá? Vai se desenvolver bem bacana, é bem legal e acho que você vai curtir bastante isso daqui. A arte tá muito boa do Todd McFarlane e as cores estão muito boas. Essa questão das cores eu vou entrar mais pra frente porque as edições seguintes começam a ter um problema na coloração, que eu não sei se esse é um problema do original, é um problema da época, ou foi um problema da própria editora Salvat, que as cores ficaram meio caídas nas últimas revistas. Mas isso, né, vai saber de onde é que saiu isso. Aqui a gente tem uma curiosidade com relação ao número 305. Embora o Melhor de Todd McFarlane de 1996 publique até a edição número 304, tá?
ela não conclui a história, né? Então você precisaria comprar o Megard Todd McFarlane número 2, que também foi publicada lá em 1996, e aí ela sim traz as edições que continuam do 305 ao 309. Então ela pega metade só dessa história do Peter na Califórnia. Depois a gente vai para a história chamada Zumbido. Aí você já entendeu, né? Que elas estão dentro do anual, estão dentro dos maiores clássicos de Todd McFarlane e também estão em Melhor do Homem-Aranha por Todd McFarlane, não, em Maiores Clássicos número 6. Vamos recapitular aqui, rapidinho para não ficar confuso, tá? A edição número 305 ao 309 está em Maiores Clássicos do Homem-Aranha da editora Panini e tá em O Melhor do Todd McFarlane volume 2, tá? Do 305 ao 309, compondo toda essa fase daqui, tá? Eu falei errado aqui, só a do anual aqui que tem uma diferença, que é do 304 ao 309. Maiores Clássicos e O Melhor do Todd volume 2 vai sim do 305 ao 309. Depois essa edição Zumbido é justamente a volta do Homem-Aranha aos Estados Unidos, não, a Manhattan. A gente começa a ter uma participação aqui da Gata Negra, que está de volta depois de ter terminado com o Peter. Ela não sabe ainda que o Peter está casado com a Mary Jane, ela vai tentar. Só que infelizmente isso não é desenvolvido dentro desse arco. Isso vai ser uma coisa que vai acontecer depois. A gente vê ao longo das páginas a Felice aparecendo, a Gata Negra aparecendo aqui, mas a gente não vai ver a conclusão disso nessa revista, infelizmente, tá? Nessa edição 306 a gente vai ver quem vai ser o responsável pelo sequestro da Mary Jane e o início das suas motivações para fazer isso, tá? E vamos ver também, cara, o surgimento de um vilão completamente bizarro chamado Zumbido. É um vilão que o Homem-Aranha já tinha enfrentado uma outra vez, mas numa edição totalmente inédita no Brasil, que foi o Web of Spider-Man número 19, inédita, segundo aqui a própria revista da Salvat, tá? Naquelas notinhas de rodapé que eles colocam aqui. E o Zumbido, cara, é um personagem bem legal para uma edição cômica, assim, que é o caso aqui. O Zumbido já estava preso, ele foi solto depois do que rolou na edição número 19 lá, que a gente não leu. Ele criou uma roupa que cria os poderes dos insetos. Ele é um aluno de biologia da faculdade que ama os insetos e usa os poderes dos insetos para justamente proteger os insetos, tá? Então ele está na universidade criando um caos porque ele quer proteger as baratas e tudo mais. E aí o Homem-Aranha vai, obviamente, dar Ele não vai chegar a cair na porrada literalmente, mas ele vai resolver o problema de maneira bem divertida com esse personagem bem tosco que é o Zumbido. Ao longo disso aqui a gente vai ver também toda a questão da Mary Jane ser extremamente assediada, não só por ela ser uma supermodelo, mas por ela ser também espetacular, independente de ser modelo ou não. Isso é a principal motivação da questão do sequestro, tá? E é uma coisa legal, porque vai bagunçar completamente o Homem-Aranha ao longo das edições do sequestro propriamente dito. Porque ele tá esperando, o maior medo dele é justamente que o fato dele estar com alguém vai gerar algum mal para essa pessoa por ela estar relacionada ao Homem-Aranha. E ele tá preocupado com isso, a Mary Jane sumiu, isso a gente vai ver pra frente. E ele não sabe quem foi, mas isso não tem nenhuma relação com o Homem-Aranha, tem relação com a própria Mary Jane. E não precisaria ser um Homem-Aranha para ela ser sequestrada, o que é bacana. Na edição número 307, a gente vai para um novo perigo, que é a volta do Camaleão. Tá? O Camaleão é um personagem muito clássico, um vilão muito clássico do Homem-Aranha, que vai vir aqui em mais uma HQ com algumas coisinhas bem divertidas que vão desenvolver mais esse processo atual do Peter, de estar dando autógrafos e tudo mais. Vamos ver também essa questão da Mary Jane ser idolatrada e também vamos ver o que o Camaleão está aprontando nesse momento para se tornar uma ameaça para o Homem-Aranha. Tá? Uma HQ divertida, legal, que vai funcionar e tudo no esquema. Aí temos aqui algumas sequências sensuais da Mary Jane e até que culminam com o seu sequestro. Já na edição número 308, chamada Pavor, a gente já está com a Mary Jane sequestrada e vão ver essa repercussão do Homem-Aranha não saber o que vai fazer, cara. Ele está completamente desnorteado, está tentando encontrar informações, está tentando pensar que vilão descobriu que eu sou o Peter Parker e sequestrou a Mary Jane.
E tem uma coisa peculiar, que a Mary Jane tá sequestrada, mas tá tipo do lado dele, e ele não consegue descobrir isso, tá? É uma edição bem legal. Vai ter um envolvimento aqui de um vilão que, embora não tenha nada a ver com sequestro, mas sempre tem algum vilão aparecendo, e a gente tem o treinador aqui para fazer justamente uma ação, uma edição bacana. É um personagem que visualmente é legal, e ele tem até uma história legal, só que eu nunca li nada assim muito bom com o treinador. Se já leram alguma coisa assim, porque o treinador tá muito foda, me fala, porque eu nunca li. Mas eu acho ele um personagem bem bacana. Eu comprei até o bonequinho dele da Eagle Moss, que eu acho o visual dele foda, tá? Treinador, se vocês não sabem, é um vilão que ele tem uma memória fotográfica para movimentos, e ele consegue, observando qualquer herói fazendo qualquer golpe e tudo mais, ele consegue, digamos, adquirir aquela habilidade. Então ele consegue lançar o escudo tão bem quanto o Capitão América, ele é tão bom no arco e flecha quanto o Gavião Arqueiro e tudo mais, só porque ele olha e aprende a técnica na hora, tá? Ele consegue fazer uma captação visual imediata disso aí. E finalmente a gente vai para a última edição, que é a resolução desse problema, tá? O sequestrador da Mary Jane contratou 2 vilões, que foi justamente onde ele vai se perder nessa história, que vão fazer com que o Peter descubra onde está a Mary Jane e consiga resgatá-la, tá? É um arco muito legal, muito clássico, tá? Clássico não que ele tenha, assim, ecoe pela história dos leitores de quadrinhos. Porra, você lembra do sequestro da Mary Jane? Não esse tipo de clássico daqueles imortais e que serão lembrados para sempre, tá? Mas é um período muito clássico. É um período do Mitch Line, que é um grande roteirista, e o período do Todd McFarlane, que é muito importante, cara. Pra galera que é da época, sabe o quão importante é Todd McFarlane dentro do Homem-Aranha e quanto esse cara é importante para o mundo dos quadrinhos, tá? Ele foi um dos caras que revolucionou o mundo dos quadrinhos, não só na questão de direitos autorais, da atitude dos artistas, mas também no próprio traço dele, que redefiniu muitas coisas dali pra frente. Os quadrinhos seguiam um estilo visual, ele mudou muito isso, tá? E criou uma nova personalidade para os quadrinhos, e isso afetou uma geração inteira de artistas por 2 décadas aí praticamente, tá? Rápido da Mary Jane. Se você curte Homem-Aranha, se você quer ler materiais clássicos, se você quer ganhar uma HQ divertida, de ação, descompromissada, Rodrigo, mas eu nunca li nada antes e tal, não tem problema, você não precisa ter lido nada antes, não vai precisar ler nada depois. A história tá fechada, é legal e funciona assim, como um filmezinho, é suficiente, tá? Acho que só essa edição aqui é legal e você não vai precisar comprar mais nada. Se você é um daqueles que compra só edições esporádicas da coleção do Homem-Aranha, essa pode ser uma pedida interessante, tá? Eu curti bastante, a leitura agradável, que flui, e visualmente ela é muito boa também, tá? Rápido de Mary Jane tá na banca da Salvati Capa Branca, e aí você decide se vale ou não, tá? Só recapitulando então, esse material foi publicado dentro de maiores clássicos do Homem-Aranha número 5 e 6 da editora Panini, foi publicada também em Homem-Aranha Anual número 1, lá da editora Abril, e também em O Melhor do Homem-Aranha de Todd McFarlane número 1 e 2, tá? E uma ediçãozinha só foi publicada em Homem-Aranha número 106. Beleza? Então foi isso, espero que vocês tenham curtido o programa. Deixa o like, seu comentário, gostou, gosta dessa fase, não gostou, não vai comprar, comprou. Escreve aí embaixo, tudo isso aí, tá bom? Tá? Pra galera nova no canal, bem-vindo, espero que tenham curtido o programa. Dê uma olhada também no Facebook, Twitter e Instagram do Barbas, tá bom? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.